Eu quero, se eu não tenho mais nenhum aviso para dar, não, né? Hoje não. Eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu vou ler na versão revista, Almeida Revista e Atualizada. O Antônio vai colocar para a gente, ou o Vitor, não sei quem está ali hoje. Atos 16, a partir do verso 27. Dezesseis, 27. Show. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos dê clareza e discernimento nessa manhã. Pai querido, assim como esse sol ilumina esse dia, teu Espírito ilumina o nosso entendimento. Nós sabemos que compreender apenas cognitivamente a tua palavra é algo possível a qualquer pessoa. Interpretar um texto é algo possível a quem tem um certo nível mínimo de escolaridade até. Mas ter os olhos abertos para a verdade, o coração transformado, recebendo a fé que aponta para Jesus Cristo, nós sabemos que só o teu Espírito pode realizar isso no nosso coração. E é por isso que nós, mais uma vez, oramos hoje, porque reconhecemos que esta obra ninguém pode fazer senão o teu Espírito Santo. E pedimos que o Senhor faça por meio dele essa obra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Seria isso uma promessa incondicional que se pode tornar ou fazer tornar uma doutrina bíblica a partir desse texto? Muitos de nós têm esse texto como uma promessa indiscriminada para todo mundo, para todos nós. Nos agarramos, às vezes, nesse texto, bem como, por exemplo, no texto do livro de Josué, quando Josué, ao final da sua vida, depois de todas as suas batalhas, saindo ele do ofício de
general dos exércitos de Israel, após um período de quase 30 anos de lutas com as investidas do centro, do norte e do sul, para a conquista de Canaã, Josué, já grande e farto de dias, ele diz aquela célebre frase para Israel: quanto a vocês outros eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São textos como esse que, via de regra, nós pegamos como promessas para nos apegarmos à esperança de que o Evangelho alcance as pessoas da nossa família. Mas a gente precisa ser realista no que tange a doutrina bíblica. E no que tange a doutrina bíblica, deixa eu dizer para você duas coisas. Nenhum desses dois textos podem ser por nós utilizados como uma fonte de promessa infalível de que Deus salvará toda a nossa família. Porque não é isso que esses dois textos querem dizer, e não é isso particularmente que o texto de Atos 16 quer dizer. Esse não é um texto normativo para nós, é uma narrativa. Ou seja, a promessa ali estabelecida por Paulo, e eu vou voltar ao texto, ela é clara para o carcereiro, mas ela não é uma promessa ensinada no restante das Escrituras, visto que o restante das Escrituras ensina que a decisão precisa ser pessoal. E até mesmo nesse texto, nós entendemos que a decisão da família do carcereiro será também pessoal. Mas deixa eu colocar você a par desse momento. Eu fiz um corte aqui, que é o próprio corte da tradução Almeida, revista e atualizada, do texto, que fala do momento em que o carcereiro se encontra diante de um dilema muito grande. Ele está temeroso pelo que há de acontecer com ele. O apóstolo Paulo, junto com Silas, haviam pregado o evangelho na cidade romana de Filipos. Lá no início do capítulo 16, isso fica estabelecido. E Paulo e Silas, pregando em Filipos, expulsam o demônio de uma mulher, um demônio de adivinhação que dava grande lucro para os seus senhores. Por conta disso, eles perturbam a ordem daquele lugar e eles são acusados de pregarem uma mensagem que era proibida dentro daquela localidade romana. Perseguição à pregação do evangelho. Paulo e Silas vão parar na cadeia. Tem as mãos e os pés amarrados num tronco, e o texto bíblico diz que em dado momento, por volta da meia-noite, enquanto prisioneiros acorrentados, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor no meio do cárcere, de tal forma que naquela madrugada, naquele dia específico, Deus promove um terremoto, sacode as estruturas do cárcere, as cadeias são abertas, os grilhões são soltos, as portas das celas se abrem com aquele tremor que ocorre ali, e o carcereiro, homem que deveria pagar com a sua vida pela fuga de qualquer prisioneiro, pula então dentro do cárcere pedindo luz, trêmulo, porque ele sabe que se houver alguém fugido, ele pagará com a sua própria vida. Não bastasse o fato de que aquele carcereiro já estava tomando conta dos dois homens que criaram um tumulto na cidade de Filipos, ele agora seria possivelmente acusado de facilitar
favorecer, ou mesmo teria de dar conta, de qualquer forma, da vida de qualquer pessoa que tivesse fugido, dado aquele terremoto. Trêmulo, então, pula no cárcere interior, na parte mais baixa, na parte de maior segurança, pede luz para ver como estavam. Mas Paulo orienta desde já: olha, não te faças mal, porque o carcereiro pede uma espada para poder se suicidar. Ele prefere tirar a própria vida do que ser morto pelo Estado romano, porque a pena seria muito pior. Primeiro que, naturalmente, ele passaria possivelmente por uma sessão de tortura inicialmente, para poder delatar, afinal de contas, quanto ele tinha recebido, quem pagou, como é que foi esse negócio de facilitação da fuga. E a gente deve lembrar que não era uma época que tinha direitos humanos, nem para os prisioneiros e nem para um carcereiro que porventura tivesse deixado os prisioneiros fugir. Ele, desesperado, então pensa: é melhor eu tirar minha própria vida. Paulo então diz: olha, não te faça mal nenhum, porque estamos todos aqui. E de fato ninguém foge, ninguém sai da cadeia naquele momento. E o carcereiro então, pedindo luz e entrando no cárcere interior, se encontra com Paulo e faz aquela grande e importante pergunta, trazendo Paulo e Silas para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Parece que aquele terremoto abala não somente as estruturas do cárcere, mas abala as estruturas do carcereiro. Aquele homem que possivelmente estava naquela madrugada com prisioneiros que pregavam a palavra nas suas orações e que pregavam a palavra por meio dos seus cânticos ali dentro. De alguma maneira, diante do desespero e diante da certeza de que nenhum deles havia fugido, o que resta àquele homem é perguntar: o que devo fazer para ser salvo? Aquele homem foi evangelizado por meio de cânticos e de orações de 2 prisioneiros dentro do cárcere. E aí Paulo responde a ele, especificamente a ele, num momento, num tempo e num lugar da história, e diz a ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E de fato é isso que acontece. O texto continua dizendo que naquela mesma hora lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites e a seguir foi batizado com todos os seus. Levou-os à sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido. Então eu disse para vocês que essa aparente promessa, ela é circunscrita àquele carcereiro. E não precisaria de muitos argumentos, bastaria dizer, por exemplo, que quantos de nós sabe e já percebeu que o evangelho alcançar a nossa casa não é algo de forma automática, não é uma relação de ouvir apenas uma profecia e será salvo tu e tua casa, então está tudo certo, então está tudo bem. Porque às vezes na prática, a própria prática da vida nos mostra que a interpretação errada desse texto pode causar uma grande frustração. Quantos pais aí, né, não faleceram na esperança de verem algo transformador na vida de alguns de seus familiares, o que nunca aconteceu. Deus então não cumpriria suas promessas? O ponto não é esse, o ponto é que o texto não traz uma promessa incisiva, assim como também o texto lá de Josué. Quando Josué diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor, obviamente nós temos 2 questões ali. Primeiro, a fé do patriarca era uma fé que era recebida pela casa e pela família.
conquanto necessariamente nem todas as pessoas da família tivessem aquela fé genuinamente, do ponto de vista interior. Mas exteriormente, elas deveriam assumir aquele papel. No passado, um homem crente tinha uma família crente, conquanto nem todos fossem verdadeiramente nascidos de novo. Mas a casa era sentida como uma casa cristã. Uma outra realidade é que Josué está dizendo para o povo no final da sua vida: quanto a vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Josué tem um compromisso. Alguém que teve um encontro com Deus e que teve o compromisso de levar os princípios e o seu próprio exemplo para dentro da sua casa, que é o que de fato pode transformar a nossa vida e nos fazer experimentar essa promessa que Deus deu ao carcereiro, mas também na nossa vida. E como isso? Através de um exemplo que pode ser transformador, através de um testemunho de vida que pode ser transformador. Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Essa não é uma promessa compulsória que nós vamos receber de qualquer maneira. Mas se nós entendermos no texto que, embora para aquele carcereiro essa foi uma palavra certa, correta, infalível, para nós, por outro lado, serve como um exemplo muito claro de atitudes que nós devemos ter, de testemunhos que nós devemos ter, para que também possamos alcançar, por meio desse testemunho, a nossa família. E é isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar sobre as decisões e sobre as atitudes que geram influências em nossas famílias, círculos de amigo ou na sociedade de modo geral. E através do exemplo desse carcereiro nessa manhã, como podemos aprender que nossas decisões influenciam pessoas. Nesse caso, aqui especificamente, a conversão do carcereiro que leva a salvação para dentro da sua própria casa. E aqui eu quero começar com você olhando o seguinte: olha o verso de número 30. No verso de número 30, o texto diz: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? O verso 31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, a primeira sequência de eventos aqui, a gente pode perceber algumas coisas importantes. Primeiro, o carcereiro reconheceu, diante de todas aquelas circunstâncias, que a mensagem que aqueles homens pregavam era a verdade de Deus. Deus dera um sinal por meio do terremoto. Esses homens estão cantando, esses homens estão orando, eles estão louvando a Deus mesmo no cárcere. Eu não quero me deter nessa questão especificamente, mas isso já seria um grande motivo de espanto. Quantas pessoas aquele carcereiro havia aprendido que, ao longo da sua vida, com a responsabilidade que tinha, ao ponto de querer tirar a sua própria vida, que no meio do cárcere, presos, estariam cantando, louvando, adorando a Deus, orando, comunicando as verdades do Evangelho. Quantos outros presos não estariam ouvindo aquilo? É muito provável que aquele homem estivesse mais acostumado com murmuração, com choro, com lamento, com ranger de dentes, com pessoas ali clamando: tem misericórdia, eu vou morrer, porque seriam pessoas possivelmente até condenadas à morte. E de repente esse homem vê uma situação completamente estranha, que é corroborada com um terremoto. E que é corroborada com um terremoto que dá a opção de um motim dentro da cadeia, os presos fugirem. Mas Paulo e Silas não fogem, e os demais não fogem. E eles dizem: olha, fica tranquilo, não te faças nenhum mal,
Que prisioneiro diria isso ao carcereiro? Talvez quisesse dizer o seguinte: isso mesmo, acaba logo com a sua vida e a gente foge daqui sem problema nenhum. Mas eles dizem: não te faças nenhum mal. E esse homem, percebendo a realidade, como eu disse do início, um terremoto que abala não somente as estruturas do cárcere, mas também dele. E ele tem como atitude de resposta a isso o reconhecimento da sua condição de incapacidade diante dos fatos. Ele pergunta: que farei para me salvar? Se isso que vocês dizem é verdade, eu reconheço que estou perdido. O que é preciso fazer para me salvar? Então ele reconhece. A primeira coisa que precisou acontecer na vida daquele carcereiro foi reconhecer a sua condição de incapacidade diante dos fatos. Segundo, ele precisou ser o primeiro a experimentar a salvação. Paulo e Silas dizem para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Eu tenho visto ao longo da vida pastoral que muitas vezes pessoas se aproximam da fé cristã não porque elas estão com um desejo sincero de conhecer a Deus ou estão buscando a Deus sinceramente. Muitas vezes são pessoas que estão querendo buscar na fé cristã o apontar de um caminho para alguém, mas ainda não para si mesmas. Pessoas que dizem assim, chegam para a gente às vezes no gabinete pastoral: ah, pastor, o senhor não sabe, meu filho está precisando de uma religião. Meu filho precisa de Deus. Pastor, meu marido precisa de Deus. Minha esposa precisa de Deus. E não são poucas as vezes que termina o culto e às vezes alguém diz assim para a gente: fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir essa mensagem. E a gente às vezes esquece que se fulano tivesse que estar aqui mesmo, Deus teria trazido fulano. Mas trouxe você e trouxe a mim. Então muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem: olha, a minha família precisa de Deus. Mas a pergunta é: você já tem Deus? Porque às vezes a gente fica querendo apontar um caminho que ainda não está andando. Olha, a Bíblia não diz que os pais devem ensinar o filho no caminho que deve andar, o jovem? Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho, eu posso dizer para você: olha, o caminho é o seguinte, você quer ir para onde? Ah, eu quero sair na Fundação Leão 13. Você faz o seguinte: pega essa rua aqui até o final, e quando chegar lá numa bifurcação que vai ter lá em cima, que já está até calçada, fiquei sabendo essa semana, né? Você pega a esquerda e você vai passar na frente da Fundação Leão 13. Ensinar no caminho é diferente, é dizer o seguinte: olha, vamos lá, eu vou com você, vou te mostrar como é que você vai fazer para você não se perder. Te ensino hoje, te ensino amanhã, e quando você estiver dominando o caminho, eu deixo você caminhar só. Às vezes a gente comete o erro de querer mostrar o caminho para alguém sem que a gente de fato tenha passado por ele, esteja passando por ele, ou tenha o desejo de passar por ele. O carcereiro precisou experimentar, porque perceba, se ele não experimenta, se ele não é o primeiro, esse testemunho é ineficaz. A sua casa não vai experimentar, sua casa não vai ouvir as suas palavras sem ver os seus exemplos. Sua casa não vai experimentar a transformação sem que necessariamente tenha visto ou esteja vendo uma transformação em você. Em terceiro lugar, como consequência de sua conversão, a salvação chegaria em sua casa.
É claro que Paulo diz para ele: olha, vai chegar. Esse é o motivo fundamental. Mas o motivo circunstancial é a maneira como Deus utiliza na vida, do ponto de vista prático, os eventos históricos para que isso aconteça. E como é que essa família tem contato com o Evangelho? Por meio da experiência pessoal do carcereiro. É experimentando a conversão. E eu quero trazer para você hoje, mostrando que, experimentando não apenas a conversão, mas uma conversão que gera transformação, é que aqueles familiares são alcançados pelo Evangelho. E aí o texto continua, verso 32 diz assim, verso 31, responderam-lhe então: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Perceba que não foi uma coisa do tipo mágica: olha, você vai se converter, sua casa também. Não, não é assim não. Você vai ser salvo, sua casa também. Mas para a casa ser salva, o Evangelho precisou ser pregado, porque o Deus que estabelece os fins também estabelece os meios. Algumas pessoas às vezes perguntam: se Deus sabe quem vai ser salvo, se Deus já sabe de todas as coisas, por que eu preciso pregar? Por que eu preciso pregar? Tem gente que diz isso, né? Se fulano vai ser salvo mesmo, Deus vai dar um jeito de salvar de qualquer maneira. O Deus que estabeleceu os fins, o final, o objetivo, a salvação, é o Deus que também estabeleceu os meios. Ninguém é salvo senão por meio de Cristo, e ninguém chega a Cristo se não for por meio do Evangelho. Porque Paulo diz isso em Romanos: como todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão o nome daquele de quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Portanto, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O Deus que estabelece o fim também estabelece o meio. O meio pelo qual alguém precisa e deve ser salvo é por meio da pregação do Evangelho. Não existe outro meio. A mensagem que apresenta Jesus: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Pregaram para o homem, ele se converte, e pregaram também para a sua casa. Verso 33 diz assim: naquela mesma hora da noite, o carcereiro, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que atitudes fizeram essa família, corroboraram com essa família? Que atitudes de transformação corroboraram para que esta família alcançasse a salvação por meio da pregação do Evangelho? A pregação não veio vazia, a pregação veio acompanhada de sinais, de transformação. Que sinais e que atitudes que demonstraram transformação foram essas que alcançaram a família? Que testemunho foi esse? Primeiro, o carcereiro permitiu que o Evangelho entrasse em sua casa. Primeira questão, como eu disse a vocês, o texto diz: pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. A salvação é por meio da pregação e do testemunho do Evangelho. Alguém disse assim, olha, citando uma frase atribuída a São Francisco de Assis, não se sabe se isso é verdade. E essa frase diz assim, olha, pregue o Evangelho, se necessário use palavras. Parece ser muito piedoso, mas não tem nada de bíblico. Porque é necessário usar palavras para pregar o Evangelho. Se não fosse necessário usar palavras para pregar o Evangelho, o testemunho natural seria suficiente para que o homem
fosse salvo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1, dos versos 18 em diante, até o capítulo 3. Todo homem está condenado, por quê? Porque vendo a criação, não honrou e não adorou o Criador, mas a criatura. Vendo os atributos de Deus estabelecidos, que são totalmente visíveis e perceptíveis, diz Paulo, pelas coisas criadas. A gente chama isso de revelação natural, ou revelação geral. Deus dá testemunho de si mesmo por meio da criação, mas a criação por si só, sem palavras, não conduz o homem à salvação. Antes, serve de modelo e de padrão para condenação, porque vendo essas coisas não adoraram o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Mas a criatura, fazendo para si ídolos, com imagens de homens, quadrúpedes e de répteis. Então, é necessário testemunhar do Evangelho, é necessário falar do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a primeira postura desse homem que foi transformadora, e eu quero que você entenda comigo. Eu já falei isso aqui uma outra vez, não sei se foi nessa mensagem ou se foi numa outra mensagem. Eu dei aula em presídio. Era um projeto da igreja presbiteriana chamado Bíblia no Cárcere. Eu tenho 1,90 m, estou pesando agora 105 quilos. Tomara que seja menos já agora um pouquinho, né? Querendo chegar a menos de 100. Para o joelho poder suportar mais, né? Mas eu não sou um cara pequeno. Eu me lembro que uma vez entrando na carceragem de um presídio, eu dava aula 2 vezes por semana dentro do presídio de Bíblia, né? Uma turma, tinha uma sala específica lá dentro, uns 42 pessoas, 42 alunos, gente de todo tipo. E eu me lembro que uma vez eu chegava na carceragem, tinha que deixar celular, chave, tirar relógio, tirar tudo, deixar meus documentos, ficar tudo ali, entrava só com a Bíblia era toda revistada e tal, eu ficava ali na entrada, um portão de aço, e via de regra, quando entrava também alguém estava custodiado por policiais ou agentes na época era DESIP, e agora é SEAP, então levava ali para dentro, né, abria aquele portão, tinha uma gaiola no meio, entre o pátio da carceragem, o pátio da prisão mesmo lá para dentro, e a carceragem que antecedia o lugar, que era um meio termo, né? Você passava por um portão de aço, fechava um portão atrás de você, você ficava na gaiola. E aí abria o portão da frente e você passava para dentro. Depois que passava para dentro, você só saía dali na hora que dava horário, eram cerca de 3 horas, mais ou menos, de 2 às 5, de 3 às 6, era alguma coisa assim. E eu me lembro que uma vez tinha uma pessoa chegando custodiada lá para ser levada lá para dentro. Eu tenho 1,90 m e 105 quilos. Tinham 2 policiais que os caras, eu olhei para os caras, eu achei que eles tinham 3 metros, cada um. Eu me senti uma criança dentro daquelas gradezinhas ali junto com eles. Eles estavam levando alguém, os caras, eu não sei se os caras eram tão grandes, mas os caras tinham tanto equipamento, tanta coisa, que eu falei assim, cara, esses caras assustam. E você olha para o semblante de quem trabalha, assim como quem tem funerária, né? A pessoa tem cara de morto às vezes, não parece? Não sei, de repente você tem alguém que trabalha em funerária aqui, vai dizer, pastor, disse que eu estou com cara de morto. Mas não é não, gente, a pessoa fica assim, ela fica mais na dela, né? Ela não é uma pessoa tão sorridente,
ela parece que lida tanto com aquela realidade ali da vida, né, que é tão dura, tão difícil, que as feições ficam meio embrutecidas. E eu me lembro disso lá, dentro da carceragem. Eu olhava para aqueles dois agentes, cara, dava medo de olhar para os caras. Falei, pô, tudo bem, eu estou com a Bíblia na mão. Se perguntar, eu sou pastor aqui, se eles não me botarem em algum lugar ali. O semblante pesado, porque é um ambiente difícil, é uma realidade difícil do dia a dia, do embate. Você pode imaginar que essa pessoa que está aqui descrita nesse texto é alguém que vive essa realidade. Para você não romantizar o texto achando que é assim, poxa, ele é igual meu amigo Dudu. Chega ali, aí pastor, beleza, dá um abraço, aí brinca assim, tá mais fortinho Dudu e tal, não sei o quê. E aquele cara assim, legal, gente boa. Mas se você pega um Dudu e dá a ele uma dose dessa realidade diária por 5, 10, 15, 20 anos, ele vai se tornar um cara mais duro, vai se tornar uma pessoa com feições mais fechadas, faz parte até do seu ofício. Você imagina um homem daquele entrando num pátio daqueles com não sei quantas pessoas presas ali, com cara de criança, com cara de bebê, sorridente. Isso não vai acontecer. Então você imagina que também esse homem tem uma realidade do seu trabalho e da sua relação doméstica familiar. Quantas vezes esse homem chegou em casa com um sorriso no rosto? Se não atormentado, talvez por ser alguém que causava aflição em outros prisioneiros, pés no tronco, braços no tronco, chicote nas costas. E agora essa família recebe em casa, que eu acho mais doido nesse texto, o carcereiro levando gente que era da cadeia, que estava preso, para dentro da sua casa. Você consegue imaginar um negócio desse? Amor, tem comida? Acho que nem chamava de amor na época, né? Tem comida? Vamos botar a mesa. Tem alguém da família chegando? 2 caras que estavam lá no cárcere, os pés presos no tronco, deu uma coça neles. Eles apanharam para chuchu. Você diz, não apanharam. Apanharam, o texto diz que ele lavou-lhes os vergões. Sabe o que é vergão? Aquilo que as crianças não sabem o que é mais hoje em dia. Quando a varada comia nas costas, né? E depois tinha que jogar uma aguinha morna. Bota na água com sal, bota uma aguinha com sal, para tirar a marca. É esse homem que eles estão recebendo dentro de casa, que está levando agora, olha a transformação, que troço é esse? Sai um cara hoje de dentro de casa e volta outro? Qual a primeira postura? Ele permitiu que o evangelho adentrasse sua casa. Segunda postura que eu percebo, uma atitude de arrependimento. Quantas vezes aquela família viu arrependimento nos olhos daquele homem? Se está aqui na cadeia e está apanhando é porque merece. No mínimo estava no lugar errado e na hora errada. Não tem direitos humanos, não tem câmera corporal, não tem nada, gente. Então faz o serviço que tem que fazer. Mas agora o verso 32 diz que ele, tomando-os o carcereiro, lavou-lhes os vergões. Lavou-lhes os vergões. Quem lava o vergão é o pai ou é a mãe que está arrependido da coça que deu no filho. Passou do limite. Está com a perninha toda lanhada. Bota ele na água aqui. Isso que vocês conhecem. Vocês conhecem. Quem não conhece é Theo. Mas quem tem mais de 30 já tomou uma coça, não? Quem aqui já tomou uma coça da mãe? Eu não vou levantar minha mão não, porque senão eu tomo bronca.
A sua foi como, bronze? Cabo de vassoura? Sandália, né? Havaiana de pedra? De plástico mesmo, né? Ah, quem mais? Quem mais? Monique? Monique? Lana, você batia nela de espada de São Jorge, Lana? É mesmo, para dar um jeito nela, só assim. Olha, era rebelde, é isso mesmo. É melhor do que aquela. Qual é aquela planta que tem aquela pontazinha dura que fura na frente? E tem um sisal, um negócio cheio de. Se fosse aquela, era pior, hein? Cheio de espinho nas pontas, assim. Espada de São Jorge era braba, né? Você não esquece até hoje. Hoje é dia de você liberar perdão para sua mãe. Ela está aqui justamente para isso. Quem mais? Quem mais? Andréia? Varinha de goiabeira. Ui, aquilo é uma delícia. Aquilo corta o ar, né? Rapaz, varinha de goiabeira, ela faz aquele barulho quando o avião supersônico rompe a barreira do som. Aquilo é do Zorro, a espada do Zorro é de varinha de goiabeira, vocês não sabiam, não? Quem mais? Fala, Carlinhos. Cinto. Eu conheço uma pessoa que está aqui, não vou falar o nome, mas que também apanhou uma vez de cinto da mãe. E eu estava até na casa dessa pessoa, estava lavando o carro lá nesse dia, só que é o seguinte, a parte do cinto com a fivela virada para fora. Lembra disso, Pepe? Eu me tranquei dentro do carro. Tia Ila veio lá com uma ira santa, rapaz. Olha, era uma discussão para lavar aquele carro para a gente ir para a praia. Era Jorge André, Tomás, né? Pepinho não apanhou nesse dia, não. Pepinho era menorzinho, né? Pepinho era menorzinho. E aí era assim, quem vai lavar o carro? Fulano lava o carro, fulano lava a roda, fulano lava isso. E como eu ia para a praia também, não era filho, mas eu estava lá na casa e Jorge André sempre me botava para trabalhar também. Ele falava, você lava o carro por dentro. Olha, aquilo foi providência de Deus. O sol estava quente, eu estava dentro daquela Fiat 147, Fiat Europa 147, verde musgo, eu dentro do carro limpando ali, daqui a pouco a discussão, Jorge André e Tomás. Você não limpou a roda? Limpei a roda, não limpou. Olha, eles discutindo, de repente, um flash. O sol escureceu e um cavaleiro do Apocalipse abriu a cortina e veio Tia Ila. Tia Ila veio com um cinturão com a parte da fivela para fora, que eu acho que ela já estava tão chateada de ficar ouvindo aquela discussão, que ela já veio dando. Só que ela não viu nem que a parte da fivela estava para fora. E a fivela cantou nas costas deles. Na hora que deu a segunda chicotada, eu bati as portas do carro e bati o pino e falei, eu não quero que sobre para mim, eu tô aqui, vai que sobra. Fiquei quietinho ali dentro, mas as crianças não têm mais essa história para contar. Não tem mais uma marca de fivela nas costas, um cabo de vassoura, uma marca de goiabeira. Voltando para o texto. Lavou-lhes os vergões. Você imagina? Você imagina um homem que não tem afetividade, que não demonstra afeto, que não demonstra carinho regularmente? É uma possibilidade do texto. O cara é carcereiro. É carcereiro de uma época assim, muito difícil. Não tinha balizas para dizer, o cara pode ir até aqui, não se envolve com isso, não se envolve com aquilo. É diferente. Essa família está recebendo na madrugada um marido que está levando para dentro da casa da mulher e dos filhos, 2 prisioneiros. Quem faria isso? E está levando para dentro da sua casa. E chega lá, tem uma demonstração de que, primeiro, ele permite que a mensagem que eles trouxeram seja levada para dentro da sua família. Segundo, ele toma esses 2 prisioneiros
e lava-lhes os vergões. Eu não sei como foi isso, mas os colocou sentados em algum lugar, pediu à esposa, traz uma bacia para mim com água, traz umas folhas daquela de saião, tem algum unguento, alguma coisa para passar. E a sua mulher, vendo um marido que está acostumado a agredir pessoas possivelmente dentro do cárcere, possivelmente não, certamente está aqui, dentro do cárcere, talvez contando experiências dolorosas e terríveis, vez por outra, ou ela ficando sabendo, e agora esse homem está ali arrependido, talvez enquanto lavava os vergões, dizia: olha gente, me perdoa Paulo, eu não sabia a besteira que eu estava fazendo, Silas, me perdoa, eu estava batendo em vocês me trazendo a palavra da vida. E mais do que arrependimento, ele apresenta também o serviço a esses homens. O verso 34, a parte A, diz assim: o carcereiro levou-os à sua casa e lhes pôs a mesa. Olha, gente, a gente sabe qual é a conotação que pôr a mesa e sentar à mesa tem, principalmente do ponto de vista bíblico, mas também na vida pessoal. Quem é que você chama para almoçar com você? Quem é que você chama para estar à mesa com você? Quem você quer intimidade? Quem você tem paz? Porque se tem um lugar que a gente precisa de paz para comer, é o momento de comer, é a mesa. Você senta com alguém que você não gosta, você perde a fome. Você diz: eu saio daqui e vou comer em outro lugar. Fulano me tira a fome. E ele leva esses homens para casa e lhes põe a mesa. E por fim, uma outra atitude difícil, vendo um homem de vida difícil como esse carcereiro: gratidão. Porque no verso 34, finalzinho, parte B, diz assim: e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Eu fico imaginando os filhos dizendo para a mãe: mãe, o que houve com o papai? Ele não sorri? Eu nunca vi papai dando uma gargalhada dessa. Com estranhos, à mesa, com gente que ele trouxe da cadeia, prisioneiro, dentro de casa, à noite. O que houve com o papai? O que aconteceu com esse homem? Tudo isso, irmãos, colaborou para que aquela família tivesse alcançado verdades do Evangelho nas suas próprias vidas. Tivesse se cumprido a palavra de Paulo e Silas para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Porque quando o Evangelho entra na vida da gente, transforma a gente. E você possivelmente já ouviu alguém dizer para você, principalmente no tempo em que você tem a sua experiência com Cristo: fulano está diferente, né? O que aconteceu com fulano? Está meio assim, está mais feliz, está mais leve. Ouvi um dia desses uma pessoa dizendo acerca de outra: cara, fulano está mais leve, né? E eu falei assim: é verdade, fulano está mais leve. Está mais leve porque tirou de si o jugo do pecado e do diabo e recebeu o jugo de Jesus nas palavras do Mestre e no seu convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É o chamado de Jesus para a nossa vida. Foi o chamado de Jesus por meio da mensagem de Paulo e Silas para o carcereiro. Nós queremos que a nossa família, e nós queremos que as pessoas que nós amamos tenham contato com o Evangelho
para que possa salvá-los? Há uma parte desse negócio que só cabe a Deus realizar. Nenhum de nós pode transformar o coração humano. Mas eu diria que nós podemos favorecer, facilitar que essas pessoas tenham acesso e receptividade a esse evangelho. Isso se dá por meio de uma conversão genuína que transforma a nossa forma de ser e muda as nossas atitudes. Hoje eu trouxe para você o exemplo desse carcereiro. A grande possibilidade que a gente tem da transformação desse homem tem impactado diretamente na vida da sua família e na forma como a sua família recebeu a mensagem do Evangelho. Eu pergunto a você então, irmão, nessa manhã, você tem sido um facilitador da mensagem do Evangelho na sua família, na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida das pessoas que você ama? Será que as pessoas têm podido olhar para você e ver assim, tem alguma coisa mudada, tem alguma coisa transformada, tem alguma coisa melhorada? Deixa eu dar um exemplo rápido aqui, que me ocorreu nesse momento. Vou falar do Dudu de novo e da Andréia. Me ocorre aqui, eu sei que eu conheço um pouco da vida de todo mundo aqui, né? Gente, essa pessoa aqui vale muito em informações. Que a CIA não descubra isso. Mas a gente que é pastor sabe um pouco da vida de cada um, né? Das virtudes, alegrias, dos dramas, faz parte do nosso labor pastoral. Mas eu não canso de fazer menção dessa questão, de já ouvir de Andréia, quantas vezes, né, a transformação da vida do Dudu impactou na vida dela e na sua conversão. Foi um casamento por anos muito difícil para Andréia, por causa do álcool, né, Dudu? E aí, de repente, Andréia vê um Dudu transformado. Cara desse, cada dia chega mais bonito, tá fortão, né? Caramba, eu conheci Dudu. Dudu teve uma época que estava na capa da gaita. Aí eu chego hoje em dia, dou um abraço nele e falo assim, poxa, tá parrudinho. E ele fala, não, pastor, tô gordo. Não tá gordo não, tá fortinho mesmo, tá fortinho, Dudu. Tá bonito, tá diferente, né? E isso tem impactado a vida da sua família, a vida de André. Eu estou falando aqui, vocês sabem melhor do que eu, principalmente vocês mulheres, que ela já deve ter nos grupos de mulheres aí, ter falado, ai meu Deus, meu marido agora é uma beleza. Eu não posso deixar de fazer menção disso. O Evangelho transforma a vida da gente, mas transforma porque muda a gente e muda o nosso testemunho. Você tem podido dizer que o seu testemunho tem servido para alcançar a sua família? Esse é o ponto nessa manhã. Talvez a gente precise se aperceber de novas atitudes. E talvez coisas simples, tá? Coisas simples, valores importantes. Para fechar, faço fofoca de mais um casal aqui. Deixa eu fazer agora de Carol e de Oséias. Casal bem casado, vida estável, homem íntegro, fiel, mulher íntegra, fiel, 2 filhas. Mas nos últimos dias, Oséias tem experimentado ser um pai e marido mais presente, porque era um workaholic, um cara viciado em trabalho. Você falava com, não posso ir, estou trabalhando, estou isso, estou aquilo, e agora está aprendendo a lidar melhor com essa situação. Olha o sorriso de Carol no rosto, todo dia. Todo dia. Esse homem deve estar fazendo um bem a ela enorme, gente. O Evangelho transforma a vida da gente. E alcança, esse testemunho alcança outras pessoas. Como tem sido a sua vida? Eu quero crer que você está se perguntando e pensando nesse momento. O que eu preciso mudar?
O que Deus já está falando ao meu coração que é preciso transformar há tanto tempo. Talvez, às vezes a gente está orando há tanto tempo por algumas pessoas e a porta ainda não foi aberta só por um motivo. Algumas coisas nas nossas atitudes ainda não foram transformadas ao ponto da pessoa olhar e falar assim: agora eu acredito. Não é possível fulano ter experimentado, não ter tido uma experiência verdadeira, porque essa transformação só Deus para operar na vida dele. Amém? Vamos entender isso com seriedade nessa manhã. Vamos sair daqui refletindo sobre isso. Vamos pensar o que é que Deus está nos sinalizando e nos falando, que pode favorecer o testemunho do Evangelho dentro da nossa casa. Vamos orar? Pai querido, bendizemos o Teu nome nesta manhã, gratos por mais um dia na Tua presença, gratos por mais um tempo em que nós chegamos nesse lugar que já abre o nosso coração, que o Senhor nos deu esse lugar aqui tão bom, tão tranquilo e ao mesmo tempo o Senhor nos traz aqui para cultuar o Teu nome. Uma manhã em que cantamos louvores tão abençoados, em que louvamos o Teu nome por meio das orações, em que apresentamos a vida dos nossos irmãos nas mãos daquele que pode todas as coisas. E ao mesmo tempo, experimentamos a Tua palavra. Que nessa manhã, Senhor, saiamos daqui reflexivos e com os ouvidos atentos à Tua voz. Quem sabe não precisamos demonstrar arrependimento como carcereiro, ou serviço, ou ainda gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Atitudes que certamente impactaram na vida de seus familiares e os fizeram olhar para aquele momento de forma diferente. Fala ao nosso coração, Senhor, durante essa semana. Fala aos nossos ouvidos, à nossa mente, nos dá um entendimento. O que a gente precisa mudar para que algumas situações sejam transformadas? Fala conosco, Senhor, poderosamente, e nos usa como instrumentos de pregação, não só com palavras, também com as nossas atitudes, que corroborem com aquilo que pregamos, para que as pessoas que tiverem contato conosco possam crer que essa fé que temos é genuína, verdadeira e transformadora, e o Teu nome seja glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor? Vamos terminar o culto nessa manhã. Sabe, eu tive a ideia da gente cantar um louvor, só não tive a ideia do louvor. Aí eu deixei para você. É. Deus vai te dar graça, irmã. Depois pastor Luiz Eduardo fecha aqui o culto, orando e impetrando a bênção para nós. Beijo para todos os irmãos que estão de casa. Já fica aqui o nosso abraço carinhoso em nome de Jesus.